Muito bem, pessoal. Meu nome é Eduardo Antonelli e eu sou professor da disciplina de fenômenos eletromagnéticos e vou acompanhar para vocês nesse primeiro módulo do curso, como a gente combinou na aula inaugural. Tá? Nesse primeiro módulo da primeira aula, eu quero só conversar um pouco com vocês e passar um pouco do histórico do eletromagnetismo e da importância da disciplina como um todo, né, dessa disciplina que a gente vai estudar ao longo desse curso. Tá? Então, essa primeira aula a gente vai fazer com o PowerPoint, então com a apresentação de slides. As próximas em que a gente vai ter mais equações, muito provavelmente a gente vai fazer as continhas aí no papel e mostrando para vocês, tá? Mas, como eu disse, nessa primeira aula, a ideia é principalmente apresentar para vocês a importância e um pouco da história do eletromagnetismo. Tá? E quando eu digo história eu não estou falando em ordem cronológica, mas eu preparei os slides de modo que vocês possam vislumbrar a importância e a aplicação do eletromagnetismo na vida de vocês. Tá? Uma forma de você imaginar e ter ideia da importância do eletromagnetismo é você imaginar que de repente a gente tivesse um apagão e não tivesse eletricidade. Tá? Então tudo aquilo que para de funcionar durante um apagão depende de eletricidade. Mas mais que isso, muito mais coisas dependem de eletricidade. Entretanto, essa é uma boa forma de vocês imaginarem o que acontece. Né? A gente teve recentemente, no mês 11, nesse mês mesmo de 2020, o apagão, né, que aconteceu no Amapá, em que eu separei algumas notícias aqui que eu peguei rapidamente na internet, né, do tipo de coisa que aconteceu e do tipo de consequência desse apagão no Amapá. Né? Então, sem energia, o Amapá vira uma zona de guerra. O governo do Pará tem que enviar alimento em água para as pessoas, porque elas ficam sem alimento em água. E por aí vai se complicando tudo. A verdade é que um apagão de algumas horas complica um pouco, ou bastante já a vida da gente. Um apagão de alguns dias, sem eletricidade, vocês já começam a imaginar que vocês não vão ter mais como carregar celulares, as comunicações vão ser cortadas, todo o sistema de distribuição de alimentos depende da energia elétrica. Então, pelo menos macroscopicamente, é fácil imaginar, né, o que acontece se de repente a gente não tem eletricidade. Né? Na verdade, a gente vai ser jogado no caos, porque a gente vive num mundo que precisa de eletricidade. E os fenômenos eletromagnéticos que a gente deve estudar durante esse curso são os conhecimentos que permitem, né, o ser humano manipular e trabalhar e usar a eletricidade em favor da vida e em favor daquilo que é preciso para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas, na aula de hoje, esse apanhado histórico que eu fiz para vocês, a ideia é mostrar que os fenômenos eletromagnéticos estão em muito mais do que aquilo que é visível e direto na vida da gente. Tá? Então, só passando aqui, tá? Como eu disse, uma forma de imaginar o eletromagnetismo, ou o que seria a falta dele, é você imaginar que tudo que durante o apagão para de funcionar depende de fenômenos eletromagnéticos. Mas, muito mais que isso, vocês vão ver. Tá? Então, entender esses fenômenos é o objetivo da disciplina, né? Como a gente disse. Entender os fenômenos eletromagnéticos básicos para que vocês tenham um suporte de aplicar, dependendo do curso que vocês vão fazer, ou mesmo entender tudo aquilo que acontece devido aos fenômenos eletromagnéticos. Né? E para isso, vale a pena comentar alguns cientistas que contribuíram para o entendimento desses fenômenos. Naturalmente eu não vou falar de todos, nem vou fazer um apanhado histórico linear desse conhecimento. O conhecimento não é produzido assim, de forma linear, né? Mas eu separei alguns que seriam interessantes a gente falar, como Tales de Mileto, o Coulomb, o Faraday, né? E muitos outros aí que contribuíram para o eletromagnetismo até o advento do Maxwell, né? Que culmina montando esse apanhado nas equações de Maxwell que vocês vão estudar no final desse curso. Então, só seguindo. Primeiro, a gente tem que começar com Tales de Mileto, né?
Tales de Mileto, ele recebe esse nome porque ele nasceu na região de Mileto, que é hoje a Turquia. Mas a gente está falando alguma coisa em torno de 623 anos antes de Cristo, então é muito tempo que o Tales começou com os estudos sobre os fenômenos eletromagnéticos. E o que é atribuído a ele, ao Tales, é a descoberta de que uma pedra, né, o âmbar ficou famoso por causa do Parque dos Dinossauros, mas basicamente o âmbar é a resina de uma árvore fossilizada, tá? Então não é a resina de uma árvore, é a resina de uma árvore que é fossilizada através dos minerais e forma o âmbar, tá? Que é muito usado em pedras, pedras preciosas, como pedra preciosa, como ornamento, esse tipo de coisa. No mundo dos dinossauros a gente tirava o DNA dele ali para produzir dinossauros. Já provaram que não dá para fazer isso, mas tá ok. Mas o que o Tales viu? Que se você friccionasse o âmbar, né, sobre lã, por exemplo, ele ia atrair penas, por exemplo, e objetos pequenininhos, né? No caso ali a gente tem o exemplo da pena. E ficou convencionado chamar esse efeito como elétron. Depois esse nome veio a batizar o elétron, né? Porque elétron é justamente o nome que se dava nessa região para o âmbar, tá? Então é daí que vem o nome elétron, tá ok? Outro nome que vale a pena citar, repare que eu não estou fazendo um apanhado histórico linear, apenas colocando alguns nomes para a gente poder estudar e entender algumas coisas relacionadas ao eletromagnetismo, né, um pouco da história dele, a gente falar do Galvani, tá? Galvani foi um dos primeiros cientistas a relacionar eletricidade com vida, tá? Na verdade, o experimento dele, ele fazia uma junção de dois metais, né? Vocês já devem ter do ensino médio estudado que a junção de dois metais gera um potencial elétrico, a gente vai estudar isso nesse curso. Mas da junção desses dois metais, quando colocados em determinadas regiões na perninha de um sapo, fazia a perninha mover, tá? Então, o Galvani foi o primeiro a relacionar eletricidade com vida, ou seja, que deveria ter alguma relação ali entre a eletricidade e a forma como a vida se comportava, tá? A gente está falando de algo em torno de 1750 e a descoberta dele. Ele viveu de 1737 a 1798, tá? Outro cientista que vale a pena ser citado, tá, nesse apanhado histórico que a gente está fazendo, é o Alessandro Volta, tá, que nasceu na Itália, 1745, ali por volta da mesma época. O Volta foi o primeiro cientista, ou pelo menos o primeiro a que é atribuído, né, essa invenção. A ciência não funciona assim, são várias pessoas descobrindo várias coisas e de repente você se junta a esse conhecimento num determinado dispositivo ou numa determinada patente, mas o Volta foi um dos primeiros a relacionar eletricidade com a química, tá? E ele fez isso e atribui a ele a invenção da pilha, tá? A pilha de cobre e zinco, uma junção de cobre com zinco com um eletrólito entre ele. Então ele atribuído a ele a invenção da pilha. E como é um processo químico que armazena energia, a gente começa então a relacionar eletricidade também com a química. Muito bem. Outro cientista que vale a pena e é um dos primeiros que a gente vai estudar os trabalhos é o Coulomb, tá? Repara, também 1700 alguma coisa, foi quando teve realmente a formação do conhecimento do eletromagnetismo, como a gente estuda, né, com a profundidade desse curso, né? Ao Coulomb é atribuído e até existe uma lei que leva o nome dele, a lei de Coulomb, né? Que foi o primeiro a quantificar atrações e repulsões. Então, muito tempo atrás, 600 anos antes de Cristo, o Tales identificou que você atritando uma pedra de âmbar contra a lã, ela atraía penas, tá? Mas só em 1736, o Coulomb, com o experimento dele, que é a balança de Coulomb, pôde quantificar atrações e repulsões, tá, em objetos carregados e chegar à lei de Coulomb, que depois iria permitir que se calculasse campos e tudo mais, tá? Mas isso já há bastante tempo depois, então a balança de Coulomb. Ampère tem várias contribuições para o eletromagnetismo também.
tá? Mas uma das principais, também por volta de 1775, foi a descoberta, mas talvez não necessariamente a descoberta, mas a conclusão que a eletricidade flui como água. Foi um dos primeiros enunciados que ele deu, né? Que essa descoberta, né, do Ampère dá início à eletrodinâmica, ou seja, o estudo das cargas em movimento, que é uma parte que nós vamos também estudar nesse curso. As cargas em movimento, como elas se comportam, que, como vocês sabem, são as correntes elétricas, né? Então tudo isso é atribuído ao Ampère, tá? E tanto que a unidade de intensidade de corrente elétrica hoje recebe o nome de Ampère, né? A unidade de corrente elétrica é o Ampère. Vamos seguindo em frente, então. Voltando, na verdade, um pouquinho no tempo, mas também um pesquisador que no eletromagnetismo é bastante importante, é o Gilbert, né? Também nascido na Inglaterra, em 1544, que aí esse pesquisador é atribuído os primeiros estudos sistemáticos, né, em que você coloca profundidade científica no estudo dos efeitos magnéticos agora, tá? Então os ímãs já eram conhecidos nessa época, mas era um pouco curiosidade. Inclusive já existiam as bússolas, tá? Mas as pessoas entendiam que as bússolas apontavam para o norte. Tinha várias teorias. A que eu me lembro agora é que era por conta da estrela polar. Então, assim, as pessoas já conheciam, já existia a bússola, mas ninguém entendia muito bem como ela funciona. Foi o Gilbert que começou a dar um caráter científico, né, ao estudo dos efeitos magnéticos, né? E a ele também é apontado como quem atribuiu, né, a característica da bússola apontar para o norte, a existência de um campo magnético da Terra. Tá? Então, pesquisador também bastante importante aqui no eletromagnetismo, ou pelo menos na história do eletromagnetismo. Seguindo, pessoal, outro cientista que também tem uma importância muito grande nos fenômenos eletromagnéticos é o Ørsted, né? Também recebe o nome de uma unidade eletromagnética, o Ørsted, né? Ele é da Dinamarca, nascido em 1777, repare que está tudo ali pela mesma época, e ele que realizou um experimento, tá, provando que corrente elétrica é capaz de produzir magnetismo. Então repare a importância, você tinha duas ciências separadas, a eletricidade e o magnetismo. Ørsted, com o seu experimento, ele conseguiu demonstrar que uma corrente elétrica é capaz de produzir magnetismo. Então, de alguma forma, você começa a se observar que essas coisas estão interligadas, tá? Então, também é um pesquisador muito importante no desenvolvimento do eletromagnetismo que a gente vai estudar. Entretanto, foi Faraday, que nascido em 1791, né, que conseguiu demonstrar que o magnetismo também produz corrente elétrica, né? Então, um demonstra que corrente elétrica produz magnetismo e o outro demonstra que magnetismo também produz corrente elétrica. Ou seja, é colocado um ponto nisso em que, olha, eletricidade e magnetismo de alguma forma estão interligados e interagem ali. E esses efeitos também a gente vai estudar nesse curso de eletromagnetismo, tá? Mas, já chegando à conclusão, né, quem colocou essas equações e esses conhecimentos juntos em equações numa forma realmente muito bela, né, então é difícil você encontrar um físico que não ache lindas as equações de Maxwell, né? Quem colocou esse conhecimento junto de eletricidade e magnetismo e estudou esse comportamento foi Maxwell, tá? Que tem sua contribuição na lei de Ampère-Maxwell, mas principalmente foi a pessoa que conseguiu juntar essas equações que descrevem eletricidade e magnetismo num conjunto de leis que descreve todo o eletromagnetismo agora, tá? E como essas cargas, correntes, campos interagem, tá? Então, a primeira contribuição muito importante de Maxwell foi a juntar esse conhecimento de uma forma esteticamente muito, muito bonita, muito bela, né? Demonstrando que essas coisas estão interligadas, tá? Então, por isso as equações recebem o nome de equações de Maxwell, tá? Mas ele tem mais uma grande contribuição para a física e para o eletromagnetismo,
tá? Foi a primeira demonstração, a primeira relação que demonstra que a luz tá relacionada com o eletromagnetismo. Tá? A partir das equações de Maxwell, você consegue demonstrar que uma onda eletromagnética tem a velocidade da luz, tá? E a partir daí fica interessante você relacionar que a luz também, tá, é uma onda eletromagnética, então está relacionado com o eletromagnetismo, e como vocês devem saber, isso é verdade, né? A luz é uma onda eletromagnética, que vocês vão entender nesse curso o que é essa onda eletromagnética, vetor point, como é composta, né, a partir de campos eletromagnéticos, uma onda eletromagnética, mas é mais uma das grandes contribuições. Então, quando a gente fala de eletromagnetismo, a gente passa agora a englobar também a luz como sendo desse campo do eletromagnetismo. Para vocês terem uma ideia da importância dessa disciplina para as diversas carreiras que vocês possam seguir. Então, o entendimento do comportamento da luz passa pelo entendimento do eletromagnetismo, já que a luz é uma onda eletromagnética. E essa é uma das grandes contribuições de Maxwell. Tá? E nessa linha do que a gente vem discutindo, pessoal, um outro experimento muito importante foi feito por Thomson. Tá? Thomson nasceu na Inglaterra em 1856 e é atribuído a ele a descoberta do elétron. Tá? Na verdade, nessa época, muitos pesquisadores estudavam tubos de raios catódicos, e o experimento de Thomson, né, que permitia de submeter esse tubo de raios catódicos, né, a campos elétricos e magnéticos, permitia ao Thomson determinar que a matéria, né, os átomos, possuíam os elétrons, tá, e que esses elétrons tinham carga negativa. Então, olha só, então a gente vem eletricidade, né? Eletricidade e magnetismo, então você tem experimentos que mostram que a eletricidade e o magnetismo estão relacionados. Nesse curso a gente vai estudar muito bem como essas coisas estão relacionadas. E a gente chega, enfim, no Thomson, que determina que a matéria, né, os átomos que compõem a matéria, como a gente conhece, possuem elétrons. Esses elétrons têm a carga negativa. Tá? Então repare que tudo aquilo que a gente disse no começo, que um apagão, então o eletromagnetismo estaria relacionado a tudo aquilo que a gente perde com o apagão, é muito mais que isso. A própria vida, a própria existência da matéria, né, está relacionado a fenômenos eletromagnéticos, uma vez que os elétrons são componentes dos átomos que compõem toda a matéria. Disso é que, no fundo, o eletromagnetismo está relacionado com a própria existência da matéria e dos elétrons. Tá? Então, pessoal, nesse primeiro módulo era isso que eu tinha para falar para vocês, e no próximo módulo a gente segue estudando um pouco mais sobre os elétrons em movimento, e vamos começar a falar então da lei de Coulomb. Grande abraço para vocês e até a próxima aula.